todos. Nesse momento vamos levar a Deus a oração. Vamos iniciar a nossa nona aula, aula de número 9, e aprender hoje sobre noção básica da hermenêutica. Glória a Deus. Amém? Vamos nesse momento levar a Deus a oração. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, queremos louvar e glorificar o Teu nome, te agradecer pela oportunidade de estar na Tua presença, nesta manhã de ensino, nesta manhã de aula, onde nós, ó Pai, aqui estamos para aprender com o Espírito Santo. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o conhecimento, dá-nos o discernimento, Senhor, para que a Tua palavra e o ensino possa encontrar guarida nos corações, no entendimento de cada um. Dá vitória ao Teu povo, dá vitória aos Teus filhos, todos que estão se esforçando, estudando, fazendo prova. Ajuda aqueles que não estão conseguindo alcançar o objetivo, Senhor, dando a sabedoria do alto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós terminamos a liderança e hoje nós vamos aprender um pouco sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? Como funciona a hermenêutica no altar, nas igrejas? A arte de interpretar o texto. Nós vamos ver algumas coisas aqui e vamos também ter um esclarecimento o porquê que muitas pessoas elas erram, não conseguem ter uma interpretação correta da palavra de Deus. Então vamos lá. O que é hermenêutica? Como também o nosso irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em toda a sua epístola, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente há outras escrituras, para a sua própria perdição. Então você já pode observar que o texto base bíblico, já mostra que muitos na época já do apóstolo Paulo distorciam os textos sagrados, mudavam a originalidade do texto, o que o texto realmente quer falar, o que o texto realmente quer transmitir da Bíblia Sagrada. Antes de começar a discussão de textos bíblicos, preste atenção. O pregador deve primeiramente conhecer hermenêutica. Para o cristianismo, o termo não é visto no sentido comum, como uma ciência de interpretação de texto. A hermenêutica bíblica está ligada à exegese bíblica, que trata da interpretação de textos sagrados. Então nós vamos lidar com a interpretação dos textos sagrados. Como que nós podemos interpretar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e assim até o livro do Apocalipse. Nós vamos ver e observar isso. Diz assim: a hermenêutica bíblica segue regras de interpretação, pois conforme diz o apóstolo Pedro, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Sendo assim, ninguém pode interpretar a Bíblia conforme suas próprias conveniências, isto é, ninguém interpreta a Bíblia pelo achismo. Eu acho que a Bíblia está falando isso. Aqui na igreja nós entendemos esse texto assim. O pastor disse que esse texto é assim. Não, tem que ser a exegese, a originalidade, como eu falei, a raiz verdadeira daquilo que o texto ele quis trazer. Guarde uma coisa que é muito falado em seminário: texto sem contexto é pretexto para heresias. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Isto é, você tem que entender aquela passagem antes dela ser escrita e depois dela ser escrita, o tempo que ela foi escrita, para quem ela foi escrita e a maneira que ela foi escrita e por quem ela foi escrita. Então você tem que entender a Bíblia, não é simplesmente abrir e ler sem entendimento. É por isso que tem muita heresia, é por isso que tem muita pregação tolas, é por isso que tem muita gente indo para o inferno por causa da interpretação bíblica. Diz aqui, seu significado tradicional é relativamente simples.
é a disciplina que lida com os princípios da interpretação. Alguns escritores gostam de chamá-la de ciência da interpretação. Outros preferem falar a arte de interpretar os textos. As seitas, presta atenção, as seitas heresias provém da má interpretação do texto bíblico. A maioria das seitas e das heresias foram de homens que acharam que estavam interpretando corretamente. Homens que acharam que a Bíblia queria falar aquilo ali. Por exemplo, eu lembro de certa feita, eu estava ouvindo uma pregação de uma determinada denominação, que eu não vou citar o nome. Nós estamos gravando isso para redes sociais abertas. E ele dizia assim: irmãos queridos, está proibido usar saia lascada atrás e terno lascado atrás. E o texto que ele usou foi esse. A Bíblia fala para a gente não rasgar as vestes e sim rasgar os nossos corações. Na hora eu falei, nossa, que interpretação errada. Ele quis proibir as irmãs de usar uma saia lascada, né, que é aquele abertura que tem do lado, atrás, e os homens de usar o terno aberto atrás, daqueles ternos antigos que era aberto atrás ou nas laterais agora. Na verdade, o texto ele queria dizer que no Antigo Testamento, as pessoas quando rasgavam as suas vestes, era para falar que eles estavam se humilhando na presença de Deus. Então, o que a Bíblia ela quis transmitir? Não adiantava rasgar a roupa como sinal de humilhação e o coração não estava humilde na presença de Deus. Por isso que falou que não adiantava rasgar as vestes, né, e o coração está fechado. Eu também lembro de certa feita, eu era bem jovem, e o líder de jovens na época da igreja onde eu servia o Senhor, na minha criança, adolescência, ele foi perguntar ao dirigente, né, hoje ele é um saudoso, se poderia fazer um ar livre à noite com os jovens. Ah, a gente pode fazer um ar livre à noite? Aí o dirigente, para não autorizar, ele falou assim para o nosso líder dos jovens na época: olha, fulano, não pode fazer ar livre à noite. Aí vai por quê? A Bíblia fala para trabalhar enquanto é de dia. À noite vem, ninguém pode trabalhar. Aí, mas isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí está falando das perseguições que vai acontecer um dia. A pessoa muitas vezes vai estar doente, a pessoa está impossibilitada, podem vir as proibições. Mesmo assim não foi autorizado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque vão surgir seitas, já surgiram seitas e heresias, e vão surgir muitas seitas e heresias com interpretações erradas acerca de Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo. Existem seitas que elas dizem que o Espírito Santo é uma força. Existem outros que falam que Pai não é nome, então não existe um outro Deus. Existem alguns que falam que são três deuses e não um Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo em três pessoas. Existem pessoas que não entendem o que é corpo, alma e espírito. Alguns falam que alma e espírito é a mesma coisa, aí se chama de tricotomia, outros falam de dicotomia. Enfim, nós vamos aprender uma noção básica aqui. As interpretações humanas levaram muitos a produzir heresias que caminham para o lado oposto da verdade. Das heresias nasceram algumas religiões e seitas que acabaram encontrando adeptos. A falta da hermenêutica tem feito com que muitos ficam vulneráveis e passam a ser presas fáceis de ensinadores que cometem os mais ridículos erros da interpretação. Tais formas humanas tiveram início durante a formação das doutrinas da igreja, quando muitas doutrinas falsas tentaram minar a fé, mas os pais da igreja souberam defendê-la, usando a hermenêutica. Sempre a partir da sujeição do Espírito Santo, a Bíblia em si nos diz que o pré-requisito essencial para entender as coisas de Deus é ter o Espírito de Deus. Então, se você quer entender a Bíblia Sagrada, você deve orar. Você deve, antes de ler a Bíblia, pedir a Deus sabedoria. Você deve pedir a Deus discernimento. Você deve fazer um seminário, pelo menos um básico em teologia, seja ele reconhecido pelo MEC ou não, seja ele o que for, você tem que já fazer um seminário. Por exemplo, eu tenho a formação em licenciatura, né, bacharel em teologia. Eu também tenho médio em teologia, mas eu tenho vários cursos básicos em teologia. Eu fiz vários básicos em teologia
E aqui na igreja nós temos o básico de teologia e eu fiz em outros lugares, até chegar ao médio e depois fazer licenciatura, bacharel em teologia, que agora é licenciatura, mas antigamente era bacharel em teologia, para buscar conhecimento. Eu leio muitos livros, né? Muitos livros eu já dei, mas a maioria dos livros que estão na biblioteca ali, a maioria não, todos os livros que estão na biblioteca eu li, todos eles eu já li, né? Fora os que eu já dei para ir, e se perdeu alguns que eu emprestei também. Diz que livro não se empresta, né? Então muitos já se perderam. Então o que você precisa entender é buscar conhecimento. A Bíblia fala: o meu povo erra por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É por isso que o culto das igrejas, em alguns lugares, a gente está ouvindo coisa errada. Estamos ouvindo batatada. Estamos ouvindo uma teologia liberal. Estamos ouvindo uma teologia do amor, uma teologia da graça, que não prega mais o pecado, que não ensina o pecado, que não exorta, que não disciplina, que não mostra o inferno. Amanhã, inclusive, para quem estuda CPAD, nós vamos aprender sobre o inferno. Quer dizer, quem é que conhece realmente como é o inferno? Existe o inferno realmente? Vamos lá, página 53. Princípio da hermenêutica. Um dos princípios do conhecimento de Deus e suas relações estão no temor a Deus. Então, para ter conhecimento, você tem que ter temor, tá? Tem que ter conhecimento de Deus tão grande, tão grande. Você tem que ter conhecimento de Deus tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa ficar em alerta e temor que quem está falando conosco ao ler a Bíblia é Deus. Guarda outra frase para a hermenêutica. A Bíblia fechada, ela é um livro comum, ok? A Bíblia aberta, lendo, ela é Deus falando com a gente. Então tenha temor ao ler a Bíblia. Muito cuidado com a interpretação que Deus não está dando. E pode ser o diabo interpretando a Bíblia para você. Por exemplo, quando o diabo foi tentar Jesus, depois dele jejuar em 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu. Ele usou quais passagens bíblicas para tentar Jesus? Só que Jesus combateu com a Bíblia também. Então a Bíblia, sendo lida, ela é Deus falando conosco. Ela fechada é um livro comum que está na prateleira. Continuando. O princípio da sabedoria é bom entendimento, tem os que lhe obedecem. Outra exigência de Deus para a revelação de sua palavra é a conversão. Isto é, somente convertidos, pessoas convertidas, vão entender bem a Bíblia Sagrada. Outro dia alguém de uma grande denominação, grande que eu falo em número de pessoas, inclusive o nome da denominação é muito grande, tem mais de 100 anos no Brasil, ele teve o desprazer de falar que a Bíblia precisava ser atualizada. Atualizado. O que é atualizar? Tirar algumas coisas que não servem mais. Tirar. Não pregar mais algumas coisas antigas. Só que a Bíblia fala que quem acrescentar ou tirar, nem que for um tio, ele já está até condenado. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós já fizemos aqui uma campanha, eu não me engano, foram 21 semanas com um tema só. E foram 21 pregadores. E todos eles pregaram mensagens diferentes com o mesmo tema. Nós, por exemplo, temos o tema de derrubar gigantes da igreja, aqui que é o tema central, que é de 1 Samuel 17, né? E nós já ouvimos várias mensagens sobre derrubar gigantes. Então a Bíblia Sagrada tem que ser convertido para poder ler e entender. Uma pessoa que não é convertida, ela acaba de ler, ela fala: isso aqui eu não aceito não. Isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui não é para mim não. Agora, quando é convertida, ela passa a ter temor. Deus não revelará a palavra a quem quer saber para torná-la para outro fim que não seja o louvor ao seu nome. Na anunciação das boas novas, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Deuteronômio 2:3. Agora você vê essa parte B.
os que a muitos ensinam a justiça é comparado a uma estrela. Pode dizer amém? Então, aquele que ensina é uma estrela, porque está iluminando o nosso caminho, está iluminando a nossa vida, está mostrando mais conhecimento das Sagradas Escrituras, está mostrando o céu. Por exemplo, se todas as ovelhas elas entendessem que quando o pastor exorta dentro da palavra, está mostrando o céu para eles, eles seriam mais felizes. Mas quando eles entendem que é algo pessoal, eles se perdem e se afundam. Eles perdem a direção, ficam entristecidos, ficam cabisbaixo, falam até que vão trocar de igreja, falam que vão porque acham que é perseguição. Quando alguém chega num nível de achar que está sendo perseguido por um pastor, é porque essa pessoa, e o pastor não está perseguindo, essa pessoa ela perdeu totalmente o amor ao seu líder, e ela perdeu totalmente o entendimento. Algo está errado, ou não está orando como deveria orar, ou não está buscando como deveria buscar, ou não olha para o líder como deveria olhar, ou não está lendo a Bíblia como deveria ler. Então as pessoas têm que entender que aqueles que a muitos ensinam, são como estrelas. Eles estão mostrando para nós o caminho. E por que não é sol? Porque só tem um sol da justiça, que é Jesus. Ele é o sol da justiça. Vamos lá. Portanto, uma das exigências é que o homem chegue-se a Deus pela conversão de seus maus caminhos. A partir daí receba como promessa a revelação de seus mistérios. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 3:32. Olha o que ele fala aqui na parte A. Convertei-vos pela minha repreensão. Então a Bíblia, ela também repreende, ela exorta e ela edifica. Vai ter momento que nós vamos ser repreendidos e nós vamos ter que abaixar a cabeça e falar: muito obrigado, Senhor, me perdoa, Senhor, estou entendendo, amém? Quando a pessoa ela se rebela, é porque ela não está tendo mais entendimento da Bíblia. A Bíblia fala que o Deus deste século, que é o inimigo, ela cega o entendimento das pessoas. A pessoa passa a ter um entendimento errado daquilo que está sendo pregado. Ele acha até que está jogando mensagem direta no altar. Ele acha que, exemplo, a pastoral é uma indireta para mim também, né? Eu já ri com pessoas que mandaram mensagem, foi umas 3 vezes já, mensagem no privado assim: só fez aquela pastoral para mim, né? Eu comecei a rir, eu falei: por quê? Porque está acontecendo isso, o senhor está jogando uma indireta para mim. Eu disse: ué, a carapuça serviu, parabéns, né? Glória a Jesus, mas eu não sei da tua vida não. Né? E já recebi várias mensagens de pessoas agradecendo. Essa semana um pastor presidente, eu achei muito interessante: pastor, vê como é que a notícia corre, o senhor está dando doutrina na matriz toda quarta-feira? Aí eu falei assim: não, uma vez ao mês eu estou começando a dar doutrina. Por favor, quando o senhor for dar doutrina, manda mensagem para mim que eu quero aprender, né? Pastor de igreja. Eu falei: tá bom. Fiquei lisonjeado com isso, né? De um pastor ter a humildade de querer sentar para ouvir um outro pastor para poder ensinar o rebanho lá também. Então nós estamos precisando hoje de homens e mulheres que tenham a interpretação bíblica correta, que venha ensinar corretamente, que venha interpretar a Bíblia como deve ser interpretada. Se você ler as pastorais, como a que eu escrevi e botei 4 horas da manhã para vocês, você vai ver ali algo que vai falar um ensino para você. Normalmente os pastores que tomam conta de rebanho, todas as mensagens deles é para ensinar, é para exortar e edificar. Não existem mensagens fora dessa. É por isso que o conferencista e o pastor, as mensagens são diferentes, né? O conferencista avivalista, ele é diferente a mensagem do pastor apacentador, porque o pastor apacentador, ele quer ensinar o rebanho, ele quer instruir o rebanho, ele quer mostrar o céu. O pregador avivalista, ele quer trazer o mover, ele quer trazer o movimento, ele quer trazer o poder, ele quer trazer a glória, né? E as duas mensagens são importantes, nós vivemos das duas. Porém, a que mais vai me levar para o conhecimento de Deus é a do ensino. É aquela mensagem, você pode ver que a maioria dos pastores que ensinam, eles são muito tranquilos, né? Pregam numa serenidade tranquila,
Tem um certo momento que vem o fogo, vem a glória, mas tem um outro momento que vem a serenidade. Então nós temos que entender isso. Aí ele diz aqui: convertei-vos pela minha repreensão. A sinceridade do homem é conhecida por Deus. Nela o homem recebe a revelação divina. Olha o que diz em Provérbios 3,32 ainda, a parte B. Com os sinceros está o seu segredo. Você pode dizer amém? Né? Quer dizer, com aqueles que leem a Bíblia na sua sinceridade. Você lê a Bíblia com amor? Você está fazendo o plano de leitura correto? Você já leu a Bíblia ontem? Vai ler a Bíblia hoje? Já leu hoje? Você acorda mais cedo para ler a Bíblia e depois de trabalhar? Você lê a Bíblia na hora do almoço? Você lê a Bíblia antes de dormir? Você lê a Bíblia quando está sentado no ônibus, no trem ou no metrô, ou vem dormindo? Você lê a Bíblia quando está no Uber, no 99, né? Nos aplicativos? Você lê a Bíblia mais do que navega na Netflix, mais do que navega nos filmes, né? Nas séries que são enormes. E posso falar que realmente a série, ela vicia, ela te prende, né? Então nós temos que ter prazer de ler a Bíblia. Eu fico nervoso quando eu estou passando o dia e ainda não li a Bíblia. Eu fico meio agitado, nervoso. Não, ninguém me chama, por favor, pelo amor de Deus, me deixa quieto aqui. Deixa eu ler a palavra, porque é com o segredo que está no nosso coração, tá bom? Opiniões sobre a Bíblia. Preste atenção, de homens importantes na história. Abraão Lincoln: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Então Abraão Lincoln disse que a Bíblia é o melhor presente de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E muitas vezes eu fico feliz com o presente, né? Aqui, esse relógio. Esse relógio, por exemplo, eu ganhei no aniversário que eu fiz aqui. Os obreiros se reuniram e compraram esse relógio para mim, né? Que é muito bacana, bonito, original, né? Da Oriente, né? É original, ele funciona balançando assim, então não se vê muito relógio assim. Então eu tenho prazer, mas eu tenho a Bíblia, que é um presente que Deus me deu. Eu cuido da Bíblia do mesmo jeito, eu leio da mesma maneira. As páginas dela estão coladinhas ainda, porque eu não passo as páginas para ler. Eu leio direto. De que maneira eu leio? E hoje você pode ter a Bíblia, sabe aonde? Na sua mão. Aonde? No smartphone, no iPhone, né? No tablet, no notebook, no computador. Você pode ter em qualquer lugar a Bíblia. Por exemplo, ali na biblioteca, se vocês ainda não tiveram a curiosidade, ali tem algo que eu já fiz. A Bíblia em áudio. Está ali. Está ali, eu estou vendo ela daqui. Eu ouvi toda aquela Bíblia ali em áudio. Vocês talvez hoje não vão conseguir ler, mas ali tem ali algo guardado, uma preciosidade. É a Bíblia em áudio com fita cassete ainda. Está ali, ó. Dali eu estou vendo e eu estou lembrando. Minha mente está voltando. Quando eu botava naqueles Walkman, lembra? Eu botava aqui assim pendurado. Naquela época não tinha muito ladrão, né? Botava pendurado o Walkman, botava aqui no ouvido. Alguém pensava que estava ouvindo música, eu estava ouvindo era a Bíblia. Estava indo para o trabalho ouvindo Bíblia. Ia pegar o trem ouvindo Bíblia, todo momento. Então está ali, né? A Bíblia Sagrada em áudio. Você pode ter a Bíblia de várias maneiras. Olha o que Napoleão falou. Napoleão Bonaparte: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. Quem falou isso foi Napoleão, né? O homem que queria dominar o mundo. Aí diz aqui, não é um simples livro, é uma criatura. Ele fala que é algo vivo. Por isso que a Bíblia aberta sendo lida é Deus falando com a gente. Thomas Carlyle: a Bíblia é a expressão mais verdadeira que em letras do alfabeto saiu da alma do homem, mediante a qual, como através de uma janela divinamente aberta, todos podem fitar a quietude da eternidade e vislumbrar seu lar longínquo, há muito esquecido. Que isso? Onde é que é o lar longínquo? O céu. E por que ele fala esquecido? Porque não estão lendo a Bíblia, né? Então, você vê como é que os homens inspirados falam da Bíblia. Se eu pedisse para você falar uma frase da Bíblia, que frase você falaria? Qual a frase? Você fez uma declaração de amor ontem, por exemplo. Eu tive jantar de casais lá na sede. Foi muito bacana lá o jantar. Aí cada marido e esposa fazia uma declaração de amor, uma cartinha. Que declaração de amor você faria hoje na Bíblia e colocaria lá no status?
lá no seu Stories, lá no Facebook, no Instagram, lá no grupo do WhatsApp, qual seria a declaração? Declaração de amor para a Bíblia Sagrada. Ó, quanto ama a tua lei, como diz o salmista, nela medito de dia e de noite, tá bom? Ferra Finton. Nas escrituras hebraico-cristãs, temos a única chave que abre para o homem o mistério do universo. Para esse mesmo homem, o mistério do seu próprio eu. Quer dizer, a Bíblia é algo que revela o universo e revela quem eu sou. Amém? Página 54. Thomas Huckles. A Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. Quer dizer, eu tenho que entender que a Bíblia eu não posso dispensar. Eu posso ler jornais, né? Hoje jornal digital, né? Eu posso ler sites, eu posso ler livros, mas eu não posso deixar de ler a Bíblia. Sabe o que o apóstolo Paulo ele fala? Ele diz assim, olha, tragam os meus pergaminhos, que é a Bíblia dele na época, né? Para quem vai fazer seminário, você, por exemplo, vai aprender uma matéria que eu gosto muito de dar aula. É uma das matérias que eu mais gosto de dar aula no seminário, é de bibliologia, né? A ciência que estuda a Bíblia. Eu gosto muito de dar aulas disso no seminário. Olha o que John Ruskin disse. Qualquer que seja o mérito de alguma coisa escrita por mim, deve-se tão só ao fato de que, quando eu era menino, minha mãe, olha só, lia todos os dias para mim um trecho da Bíblia. E cada dia fazia-me decorar uma parte dessa leitura. Eu faço isso com meus netos. Até hoje fiz com a minha filha Késia. Minha filha cresceu. Quantas vezes eu chegava aqui na rua Ana, Késia pequenininha, eu falava assim, quer ver a minha filha como é que ela é? Késia, Salmo 23, ela, se eu me pastor nada me faltará. Aí eu, garota! Né? Aí falava outra passagem bíblica também. Hoje eu faço isso com meus netos. Né? Eu já faço isso com o Caleb, com 2 aninhos. Mesmo ele não falando, manda ver direito. Fala, Caleb, repete, Senhor, meu pastor. Né? Aí quando ele termina, a gente... Êêê! Então você tem que instruir os seus filhos. Se ele não quer ler, vamos almoçar. Calma que mamãe ou papai vai ler um versículo e vocês vão decorar o versículo. É assim que funciona. Eles vão crescer sem conhecer o mundo. Graças a Deus a minha filha, nascida e criada no Evangelho, minha esposa, vocês sabem a nossa história. Então, tudo o que vem também do ensino dos pais. Você pode ensinar a fazer arroz, você pode ensinar a ser mecânico, você pode ensinar a trocar um pneu, você pode ensinar a trocar uma lâmpada, mas você tem que ensinar a Bíblia também. Ensina seu neto, já que seus genros e nora, seus filhos não ensinam, você ensina. Ensina seu filho, ainda dá tempo, ele mora com você. Não, vem cá, vai para a televisão não. Dá o celular aí do lado. Vamos orar aqui, hoje você vai orar. Não vou orar não. Aí você tem que perseverar, até ela ter prazer, ele ter prazer de orar e de falar versículo da Bíblia. Amém? Daniel Webster. Se existe algo nos meus pensamentos ou no meu estilo que se possa elogiar, devo aos meus pais, olha que coisa bacana, que instilaram em mim, desde cedo, o amor pelas Escrituras. Se nos ativermos aos princípios ensinados na Bíblia, olha o que ele fala, hein? Nosso país continuará prosperando sempre. Mas se nós e nossa posteridade negligenciarmos suas instituições e sua autoridade, ninguém poderá prever a catástrofe súbita que nos poderá sobrevir, para sepultar toda a nossa glória em profunda obscuridade. Ele fala de uma nação. Você pode observa, que a maioria dos países que não são cristãos, que não têm liberdade religiosa, que não se pode ter a Bíblia, pode observar, o povo sofre, o povo é perseguido, são os países mais pobres do mundo, são os países que estão mais na miséria no mundo inteiro. Observe, né? Agora, aqueles que se voltam para a palavra de Deus, declaram Deus como Senhor, né? Você vê a prosperidade, você vê que o Brasil, ele precisa reverter essa situação pelo que está acontecendo na nação. Né, por zombar da Bíblia, zombar das igrejas, zombar do Evangelho, zombar de lideranças. Tem que tomar muito cuidado com isso. A sua casa, ela deve ser protegida pelo ensino bíblico. Texto e contexto, foi o que eu falei aqui no início. O vocábulo texto deriva-se do latim textu,
que significa tecido ou tecer. Então, o texto é um tecido, tecer. Dentro da figura de linguagem que quer dizer reunir texto, construir, compor, conjunto de palavras, ou ainda texto, expressar pensamentos em discurso ou obra escrita. O texto é o ambiente da passagem bíblica em estudo, ok? Texto é o que eu estou lendo. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E assim vai, né? Salmo 23, aí você já pode reunir também com Salmo 91, e diz aqui assim, a palavra de Deus. O contexto é o ambiente da passagem bíblica, formado pelos textos, versículos, capítulos ou livros. Então você, quando está lendo um texto do Salmo 23, você tem que saber por que Davi escreveu aquele texto. Por que o Salmo 91 foi escrito aquele texto de perigo, de algo que traria livramento de perigo ou de morte. Aí diz aqui mais ainda, o contexto é o capítulo, o contexto são os capítulos, o contexto são os versículos, o contexto são os livros. Então você tem que ter noção do que está lendo, você tem que ter entendimento, né? Por exemplo, você quando lê o livro dos Salmos, nem todos os Salmos foram escritos por Davi. Mas você vê muitas vezes as pessoas, por não ter entendimento, ele abre um salmo e ele fala, Salmo de Davi. Aí quem tem entendimento fala, não, esse daí não é de Davi não. Esse salmo aí é dos filhos de Coré. Não, esse salmo aí não é dos filhos de Coré não, esse salmo aí é de Davi. Então você tem que tomar muito cuidado para não misturar os textos e fazer uma salada e ter interpretação errada. Tá? Quando você tem uma interpretação errada, você vai dar um ensino errado. Você mistura as coisas. Você não pode misturar. Misturou, você vai dar um engodo. O que é engodo? Quem lembra do engodo? Alguém já comeu engodo? Engodo é quando a pessoa vai lá, pega um pouquinho de cada comida, joga numa frigideira, mistura tudo, né? Aí fala que, tá quentinho, pegou engodo, misturou arroz com feijão, com linguiça, com ovo, com macarrão, e misturou tudo ali, e bota no prato e fala, tem um engodo aí pra gente. E muitas vezes as pessoas fazem essa misturada, junta 23 com 91, com 46, com Salmo 1, com Salmo 100, aí você vai ver no final e fala, meu Deus do céu, não entendi nada. Entendeu? Aí fala, não entendi nada. Eu já vi pessoas errarem aqui nesse altar e isso ser motivo de chacota. Alguém falar que foi Abraão que abriu o mar vermelho. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu já tive que desfazer pregações no altar. Umas eu já fiz na hora, que não tinha como, eu não ia ver as pessoas depois. As outras eu tinha que desfazer no culto de ensino de doutrina. Irmãos, a pregação de domingo, alguém veio aqui pregar no sábado, disse isso. Está errado. A Bíblia não fala isso. Tá? Então você vê que se você misturar o Salmo 23 com o Salmo 91, ele fica bonito, mas não é. Não é. Você fala, entendeu? Agora quem entendimento, ouvido apurado, já fala, na hora a pessoa já desperta. Na hora a pessoa já desperta. Então eu tenho que ficar em alerta para não cair na tentação do engodo. Então lembrando, texto, o que é? É a passagem bíblica que eu estou estudando. Contexto, o que é contexto? São versículos, capítulos e livros. Olha só, anteriores e posteriores do livro que eu estou estudando. A passagem bíblica, podendo ser imediato ou abrangente. Antes de escrever o sermão, o pregador deve analisar o texto como uso microscópico. Segundo o Walter, devemos buscar o real significado do texto, dando atenção à figura de linguagem que ocorre no texto e examinar as passagens paralelas para fundamentar aquilo que pretendemos aprender, pregar ou ensinar. Então, quando você está lendo o texto,
original, exemplo, você vai lá e lê João 3,16, né? João 3, vai falar de Nicodemos, vai falar do novo nascimento, né? Aí depois vai ler Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você tem que entender por que foi citado que Deus amou o mundo de tal maneira, quando se fala do novo nascimento, né? Aí você, entendi, né? Você tem que entender em que momento aquele salmo foi escrito. Nossa, esse momento aqui, Davi, ele estava com medo. Aí ele escreveu isso aqui, né? Por exemplo, um dos livros que você precisa de instrução para ter entendimento é o livro do Apocalipse, que são chamados livros das revelações, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, o livro de Zacarias. Também precisa de ter instrutores, pessoas para te ensinar na área da teologia. Por isso que é importante fazer um seminário básico, né? Quando eu disse que não importa se ele é reconhecido de MEC ou não, se você quer algo para ser reconhecido também, aí você tem que procurar uma faculdade. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem a FAECAD, e também tem o nosso seminário, que é o IBADERJ. Ele também tem faculdade e tem ensino à distância. Você consegue fazer a sua faculdade, são reconhecidos. A licenciatura em teologia, você vai pagar muito mais caro, é claro, né? Mas você vai estar com um ambiente de faculdade. A FAECAD é muito bonita, fica ali próximo a Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Eu já fui lá algumas vezes, né? E você vai poder fazer de nível universitário e reconhecido. A pessoa que já é formado no nível superior, ele só completa a teologia. Algumas faculdades, elas vão lá só para validar, né, a sua instrução. Então você tem que procurar e não simplesmente falar, não quero fazer agora não, tal, senão você vai perder tempo. O conhecimento, ele tem que ser procurado, tem que ser buscado igual ouro. E quanto mais você busca conhecimento, mais você passa, mais você ensina as pessoas. E quanto menos conhecimento você tem, menos você vai ensinar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí diz aqui, nisto vemos que o texto deve ser estudado à luz do seu contexto. Então nunca esqueçam, todo texto deve ser lido com seu contexto. Por isso que você tem que ler a Bíblia toda, não apenas só uma passagem bíblica. Não adianta ler só caixinha de promessa. Antigamente, na casa da minha saudosa sogra, tinha uma caixinha de promessa. Era uma caixinha desse tamanho, com vários versículos da Bíblia, ali, vários. Aí a gente orava, isso era dos antigos, fazia muito isso. Alguém aqui já fez isso? Né? Acabava de orar, ia lá, tá! Aí vinha um versículo, nossa, confirmou a nossa oração. Aí eu lembro que o Cila Malafaia falou assim, eu vou fazer uma caixinha de promessa só de paulada, né? Quando puxar, vai te consertar, vai orar mais, vai jejuar, vai evangelizar. Porque normalmente as caixinhas de promessa, elas têm versículos muito de motivação, né? Para deixar a gente mais alegre, mais de pé. Então não adianta a pessoa que vai achar que está lendo a Bíblia com caixinha de promessa. Ou ler a Bíblia assim, deixa eu ver o que eu vou ler hoje. Pá, hoje eu vou ler isso aqui. Faz uma leitura completa e uma leitura para estudar também. Você pode fazer os dois. A leitura direta, né, como discursiva, né, ou tem outro nome que me fugiu agora, aquela que você lê mais rápido, dinâmica, uma leitura dinâmica, e depois você separa alguma coisa para você ler, um livro, uma passagem bíblica para estudar com dicionário, que você pode hoje ter o dicionário no próprio celular, não entende a palavra, vai lá, né, você vai ver que vai ter um entendimento melhor no dicionário, tanto no português quanto no grego, no hebraico, por aí vai. Ó, aí diz aqui, se assim fizermos, podemos pecar, tá? Então muito cuidado para não pecar nessa área. Página 55. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, parte A. Diz assim, nós somos loucos por amor de Cristo e pregar que o cristão é louco. Entendeu? Isto é, você pegou uma passagem isolada e falou, irmão, todo mundo aqui é maluco. Mas de que maneira você falou esse maluco e esse louco? No sentido original, louco, quer dizer, vocês estão sem noção. Está vendo que vocês estão sendo crente? Vocês são loucos, vocês são malucos? É igual, já viu uma mãe ou um pai
quando um filho faz alguma coisa errada, absurda, tem pai que fala o quê? Tá maluco, menino? Quer dizer, tá fazendo coisa que não é para fazer? É isso que ele quis passar aqui no ensino. Né? Alguém lê isso aqui e fala assim, olha, vocês são loucos em estar na igreja. Nada a ver. Né? Tá fazendo uma coisa absurda. A pessoa pode pegar esse versículo aqui e criar essa tese, sim ou não? Pode. Por isso que o texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a pessoa que tem o conhecimento, ele vai falar assim, não, o apóstolo Paulo não quis dizer isso aí não. Vamos ler o contexto do versículo? Aí diz assim, por que o apóstolo fala assim? Agora só. Devemos considerar também outra tradução, que ao invés de louco diz estulto, que indica pessoa sem discernimento. Então eu tenho que entender mais o que quis dizer o significado de louco, o significado de astuto, o significado que ele quis botar ali para a igreja de Corinto e para nós hoje. Vamos mais à frente. Também devemos ver em Mateus 5:22, onde Jesus condena tal expressão, dizendo, aquele que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Na verdade, o apóstolo faz uma ironia com a vanglória dos coríntios. Ainda no verso 10 ele diz, vós ilustres e nós vis. Já no verso 9, ele demonstra toda a humanidade, contrapondo o orgulho dos coríntios, afirmando que era colocado como espetáculo aos homens. Naquela época, os condenados caminhavam numa procissão. Eram os últimos da fila, até serem jogados nas arenas com os leões para servirem de espetáculo ao mundo. Aí você começa a ler e a falar, nossa, que diferença. Né? Eu agora passei a ter um entendimento melhor desse texto aqui. Por isso que você tem que ser um pesquisador. Quem lê a Bíblia é um pesquisador. Ele está lendo, está pesquisando, pergunta para alguém que você sabe que tem conhecimento. Né? Tem como explicar essa passagem? Pastor, evangelista, presbítero, professor da escola dominical? Né? Aí diz aqui, temos outro exemplo interessante citado pelo professor Ciro Sanches Zibordi, em seu, no artigo, mas que diz as escrituras, publicado no Mensageiro da Paz, que é uma revista da CPAD, ainda é vendida, é um jornal, quer dizer, eu já fui assinante desse jornal, tem muita coisa boa nesse jornal. Sobre os magos do Oriente. A visita dos magos do Oriente ao menino Jesus, de Mateus 2, do 1 ao 18, é um episódio muito citado na época natalina, né? É ou não é? Fala muito no Natal. Não é mencionado o número, tampouco o nome dos magos, ou ainda se de fato eram reis. Mateus informa, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quem não lê a Bíblia, no entanto, costuma colocar nomes e afirmar que eram quantos? Aí as crianças vão fazer a peça, bota quantas crianças assim? 3. Entendeu? Então você tem que ter esse entendimento. E nomes, né? A Bíblia Católica costuma citar nomes desses magos aqui e desses pastores. E não são 3. A Bíblia não fala a quantidade. Se eram 3, 2, 10, 15, uma comitiva. Aí diz aqui, Zibordi continua, outra distorção em decorrência da não observância da narrativa bíblica é notada em algumas peças de Natal, nos quais o recém-nascido Jesus aparece na manjedoura, ladeado por 3 magos. Mas o que diz a Escritura? De acordo com o texto em apreço, Jesus estava em casa. E já não era um recém-nascido, visto que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Dado a isso, devemos estudar os textos bíblicos, considerando suas conexões remotas. Então você tem que ler melhor. E saber se não está seguindo uma tradição católica, apostólica, romana. E trazendo isso para dentro da igreja. Nós temos que ter muito cuidado e cautela para não dar ensinos errados. Por isso que você tem que ler livros e ler Bíblia. E os livros estão de acordo com a Bíblia. Ele diz mais aqui, consultar a geografia bíblica é uma matéria que tem no seminário, tá? Geografia bíblica. Inclusive meu saudoso pai, ele foi muito elogiado. Ele era professor de geografia bíblica. Na época que nós tínhamos aqui uma turma de bacharel em teologia, não era licenciatura ainda, era bacharel. Até hoje, alguns irmãos me encontram e falam, rapaz, eu estou para ver alguém que deu uma aula de geografia bíblica tão boa quanto seu pai. Meu pai, ele trazia mapas bíblicos, ele trazia tanta coisa para mostrar a quilometragem, a distância, os rios que tinham nos lugares,
na região, né? O tempo, como é que era, a temperatura. Isso é matéria de geografia bíblica. Aí diz aqui, cadê? Onde? Sim, é muito importante. A interpretação deve estar em acordo com os ensinamentos gerais da Bíblia e jamais contrariá-lo, pois estão sempre em harmonia. Então a Bíblia, ela não se contradiz. Página 56. Ela não se contradiz, tá? Ela tem regras para serem lidas. Você não pode pegar a Bíblia, simplesmente abrir igual abre um jornal, sair lendo de qualquer maneira. Por isso que eu falei, você pode fazer a leitura dinâmica, mas você tem que separar a Bíblia para ler partes que você deseja. Vou estudar sobre dons, vou estudar sobre o amor, vou estudar sobre o tabernáculo, vou estudar sobre o templo de Salomão, vou estudar sobre a criação do mundo, vou estudar sobre a Arca de Noé, vou estudar sobre Abraão, vou estudar sobre a igreja apostólica, vou estudar o Apocalipse, e faz a leitura dinâmica. Você pode fazer a leitura dinâmica. O que é leitura dinâmica? Hoje eu vou ler Gênesis do 1 ao 4. Leitura dinâmica. Você não parou, você leu. Amanhã eu vou ler Gênesis de 5, né, a 10. Leitura dinâmica. E o que é a leitura de estudo? Acabei de ler a Bíblia, agora eu vou estudar sobre jejum. Passagens bíblicas de jejum, entendeu? É assim que é feito. Regras básicas agora. Regra por excelência. A Bíblia explica ou interpreta a própria Bíblia. Caso nos deparássemos com um texto obscuro de uma carta, por exemplo, iríamos procurar sua interpretação com seu autor ou intérprete. Poderíamos ainda ficar tentando buscar o real significado do texto, divagando em várias hipóteses sem chegar àquilo que se pretende afirmar. É justamente esta ideia que temos quanto à interpretação das Escrituras. A explicação de textos obscuros é feita por um outro texto dentro das Escrituras. Para se chegar à compreensão e dirimir dúvidas, conforme determinam os textos sagrados, quando consultados, o consultor deve aproximar-se da palavra com reverência, considerando a inspiração divina, dando-lhe o devido respeito, para que, em primeiro lugar, possa refletir o consultor, como espelho, sua real importância. Se for tomada como um livro qualquer, o leitor não chegará a uma conclusão, visto não ser a Bíblia um livro comum, e também porque Deus não tem nenhum interesse de satisfazer curiosidades, mas revelar suas verdades a quem dele se aproxima, por meio da palavra, com temor e espírito contrito. Amém? Vai ler a Bíblia? Temor. Vai ensinar a Bíblia? Temor. Vai pregar a Bíblia? Temor. Vai ensinar seus filhos a Bíblia? Ensina a ter temor. Temor a quê? Ao livro, às palavras que estão escritas ali dentro, aos ensinamentos. E cuidado